Os soldados de Freza. A máquina de conquista galáctica. Introdução. O exército mais temido do universo, o Império de Freza, não se consolidou apenas graças ao poder absoluto de seu imperador, mas também devido ao temível exército que ele construiu e comandou com maestria. Conhecidos como os soldados de Freza, eles eram a extensão direta de sua vontade, espalhando terror e dominação pelos confins do universo. Nesta narrativa, exploraremos as origens, estrutura, principais figuras e o impacto cultural desse exército, com análises e teorias que aprofundam sua importância. Capítulo 1. A ascensão do Império de Freza, de King Cold ao domínio universal. Antes de Freza, existia King Cold, seu pai, um ser de poder imenso que já havia estabelecido uma rede de dominação interplanetária. Freza, porém, não apenas herdou esse império, ele o expandiu com eficiência e crueldade inigualáveis. Freza compreendeu algo que nem seu pai havia sistematizado: o poder da organização militar em larga escala. Assim, transformou o exército em uma verdadeira empresa galáctica, especializada na aquisição, venda e destruição de planetas. Teoria. Freza não dominava apenas pela força, mas pela administração eficaz de recursos bélicos, uma mentalidade mais próxima de um seu imperial do que de um monarca clássico. Capítulo 2. A estrutura militar. Da infantaria aos comandantes de elite. O exército de Freza era dividido de forma hierárquica, lembrando exércitos humanos, mas com o refinamento alienígena. Tropas de infantaria. A base do exército, composta por milhares de soldados genéricos de diversas raças, frequentemente usados como força de choque. Unidades especiais. Grupos designados para missões específicas, como destruição em massa, infiltração ou espionagem. Comandantes regionais. Soldados poderosíssimos, responsáveis por setores inteiros da galáxia, cada qual com tropas sob seu comando. Forças de elite, como a célebre Força Genil, reservada para missões que exigiam absoluto sucesso. Observação: essa estrutura revela o pragmatismo de Freza, um exército diversificado, flexível e brutal. Capítulo 3. O recrutamento. Entre a coerção e a cooptação, o exército se expande através de duas principais formas. Coerção. Raças conquistadas eram forçadas a integrar as fileiras como parte de tratados de rendição. Guerreiros promissores eram absorvidos, enquanto os fracos eram exterminados. Cooptação. Algumas espécies buscavam se aliar ao Império voluntariamente, em troca de proteção ou vantagens comerciais. Teoria. Esta política híbrida fazia com que o exército de Freza fosse altamente heterogêneo, com soldados possuindo habilidades físicas e tecnológicas únicas. Capítulo 4. A Força Genil, a joia da coroa entre todos os grupos. A Força Genil destacava-se como a unidade de elite por excelência. Formada por 5 guerreiros com poderes e técnicas extremamente variadas, esse grupo personificava o ideal militar de Freza: eficiência, lealdade e excentricidade. Genil, o líder e o mais leal a Freza. Sua técnica de troca de corpos fazia dele um trunfo raro e assustador. Geice, especialista em ataques de energia, combinando técnica e estética. Burter, o autoproclamado ser mais rápido do universo. Reclame, força bruta encarnada, dono de uma resistência absurda. Guldo, o mais fraco fisicamente, mas com uma habilidade rara de manipular o tempo. Curiosidade. Suas famosas poses eram, paradoxalmente, tanto uma marca estética quanto uma estratégia psicológica de desestabilização dos oponentes. Capítulo 5. Zarbon e Dodoria. A mão direita de Freza. Zarbon e Dodoria representavam a administração direta e violenta do Império. Zarbon, frio, calculista e esteticamente vaidoso, escondia sua verdadeira forma monstruosa, utilizada apenas quando a diplomacia falhava. Dodoria, o braço executor de Freza.
Bruto, impiedoso e com pouco interesse por negociações, preferia a força bruta. Ambos simbolizavam o braço direito e esquerdo de Freeza, a beleza letal e a força bruta destruidora. Capítulo 6. A psicologia dos soldados, entre o medo e a ambição diferente de muitos exércitos, onde camaradagem é incentivada, o Império de Freeza se alimentava de uma mistura de medo e ambição. O medo de Freeza mantinha a ordem. Poucos ousavam sequer pensar em traição. A ambição impulsionava os soldados a se superarem, numa hierarquia meritocrática onde os fracos eram constantemente substituídos. Teoria. Este sistema gerava um exército sempre em evolução, mas emocionalmente fragmentado, tornando traições e deserções comuns quando Freeza não estava presente. Capítulo 7. Métodos de conquista. A eficiência da destruição. As campanhas de conquista seguiam uma estratégia sistemática. Análise, identificação dos recursos e resistência militar do planeta. Decisão, determinação se o planeta seria vendido, habitado ou destruído. Ação, ataque fulminante, subjugação ou extermínio. Esse método fez de Freeza não apenas um conquistador, mas um comerciante intergaláctico, responsável por remodelar a geografia política de incontáveis sistemas solares. Capítulo 8. Os Saiyajins. De soldados ameaças. Os Saiyajins, liderados pelo Rei Vegeta, foram inicialmente aliados e subcontratados do Império, utilizados como força de invasão em planetas de baixa resistência. Contudo, o crescimento de seu poder e a ameaça latente da lenda do Super Saiyajin fez com que Freeza optasse pela destruição do planeta Vegeta. Bardock e sua equipe foram exemplos clássicos de como Freeza utilizava e descartava soldados conforme sua conveniência. Teoria. Se Freeza não tivesse aniquilado os Saiyajins, seu império poderia ter se fortalecido ainda mais, mas o medo da rebelião falou mais alto. Capítulo 9. A queda do Império. O fim da Era do Terror. O Império de Freeza ruiu com sua própria derrota nas mãos de Goku em Namekusei. Sem seu líder supremo, o exército fragmentou-se. Restaram apenas resquícios, como Sorbet e Tagoma, que tentaram reconstruir a glória perdida, culminando na ressurreição de Freeza em Dragon Ball Super. No entanto, a essência do Império havia se perdido. Análise. O exército era altamente dependente de Freeza, um erro estrutural que selou sua queda. Capítulo 10. O legado, o efeito no universo mesmo extinto, o impacto do exército de Freeza é visível. Planetas destruídos ou modificados para sempre. Raças dizimadas. Sobreviventes que se tornaram mercenários, vilões ou até aliados dos heróis. Freeza permanece como um símbolo universal de opressão e medo, mesmo após sua derrota. Capítulo 11. Reflexões e teorias. O exército perfeito. O exército de Freeza é frequentemente visto como um modelo quase perfeito de dominação galáctica, mas falhou em aspectos cruciais. A centralização excessiva no poder de Freeza. A ausência de um plano de sucessão. A falta de vínculos emocionais entre os soldados. Teoria. Se Freeza tivesse promovido maior coesão emocional e descentralização, talvez seu império ainda existisse. Capítulo 12. Considerações finais. O retrato da dominação absoluta. Os soldados de Freeza são mais do que lacaios. Representam uma filosofia brutal de conquista e poder. Sua história é um lembrete das consequências da ambição desmedida e da tirania. Ao mesmo tempo, sem eles, não teríamos heróis como Goku e Vegeta, forjados justamente na resistência contra a